Vox, nesta quinta-feira, 3 de fevereiro de 2014. Aqui quem fala é o jornalista Edson Camargo, editor na Rádio Vox e no site de opinião e Media Watch, Mídia Sem Máscara. É com satisfação que hoje, pela Rádio Vox e também via YouTube, transmitimos um bate-papo entre ninguém menos que o filósofo Olavo de Carvalho, o deputado federal Jair Bolsonaro, o deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, e o vereador da cidade do Rio, Flávio Carlos Bolsonaro. O Flávio e o Carlos, para quem talvez ainda não saiba, são filhos do deputado federal Jair Bolsonaro. Eu gostaria de destacar que o bate-papo de hoje é uma iniciativa conjunta da Rádio Vox com o pessoal da página Bolsonaro Zoeiro 3.0. Muito divertida e sempre batendo firme no lombo dessa comunistada que está fazendo, né, daí do nosso país, essa barbárie generalizada que estamos vendo. Agora deixo o meu boa noite e o meu agradecimento em nome da equipe de editores da Rádio Vox, ao filósofo Olavo de Carvalho e à família Bolsonaro, entregando neste momento a palavra aos nossos ilustres convidados. Boa noite, Olavo. Boa noite, família Bolsonaro. Boa noite, Edson. Boa noite, Bolsonaro. Boa noite, obrigado pela oportunidade. E vamos cumprimentar os meia dúzia de ouvintes que estão aí nos ouvindo aí, certo, Olavo? Você acha que tem mais do que isso, não? Deve ter uns 3 ou 4. Nós não estamos com esse bope todo, não, né? Bom, eu quero deixar uma boa noite para todo mundo aí também. Olavo, prazer estar falando contigo de novo. Prazer é todo meu. O tempo lá, tendo a honra de te entregar aquela medalha Tiradentes, Olavo. E desde então, eu acho que a gente tem estreitado esse laço e, com certeza, nós, né, mais jovens, temos muito a aprender com a sua experiência e com toda a sua bagagem intelectual. É um prazer enorme voltar a falar contigo. Um abraço para a sua família toda aí também. Prazer é todo meu. Muitas vezes aquela risadinha aí no fundo. A risadinha está aqui. Outro dia eu falei para um grupo de polícia que meu filho era melhor do que eu. Daí o pessoal falou, mas pior não podia ser. Mas eu tenho filha para isso mesmo, né? Se pior, basta nós. Oi, Lau, quem está falando aqui é o Carlos. Antes de mais nada, eu queria dizer para você que é uma satisfação poder aqui trocar uma ideia com você. Trocar uma ideia não, com certeza aprender com você, que acaba sendo referência não só para a nossa família em diversas opiniões e colocações, mas para essa crescente garotada. E tem gente mais velha também que está interessada no assunto e sentindo essa necessidade que existe de expor o outro lado da moeda, porque nós aí estamos sendo massacrados por uma ditadura da opinião imposta pelos comunistas. Então, poxa, para mim é uma imensa satisfação estar aqui sentado, toda minha. Tomando uma aula com você e agradecer ao Edson pela oportunidade também, tá bom? Sem falar, Olavo, que aproximadamente 30 milhões de jovens, né, estão no ensino fundamental. E eles estão jogando maciçamente nos livros, né? Não só com gravuras, mas com textos, né? De forma bem clara, que o capitalismo é o inferno e o socialismo é o paraíso e a solução para os problemas aqui do Brasil. Foi o que se viu na União Soviética, na Hungria, na China, é uma beleza. Né? O comunismo é uma delícia. É a cartilha deles, não tome quartéis, tome escolas. Agora, esse problema das cartilhas do livro didático, isso começou a ser pesquisado pelo falecido estudioso Nelson Leman da Silva 30 anos atrás. E ele falou, ninguém quis ouvir. Quer dizer, agora o problema cresceu de tal maneira que é quase impossível fazer alguma coisa para deter, a não ser que se domine o governo. Né? Mas isso poderia ter sido cortado muitos anos atrás. Mas nós falamos com empresários, com militares, com líderes religiosos, com educadores. E todo mundo via com aquela história, não se preocupe, o Lula mudou, etc. Aquela conversa mole de brasileira, a psicologia do senta com o leão é manso. Você conhece essa história, né? Essa piada do leão é manso, né? Outro dia eu estava conversando com uma senhora no avião que detestava a política, eu sentei do lado dela, né? Ali não dá para você mudar de lugar. E chegou um ponto que eu fui obrigado a falar para ela assim, olha que fui obrigado a falar para ela educadamente, né? Escolha, ela falou que não queria votar em mim, escolha um candidato ladrão, né? Que tem bastante, até porque esse vai apenas roubar teu dinheiro.
esse pessoal da esquerda, além do teu dinheiro, vai roubar o dia a tua liberdade. Eu acho que eu dei o meu recado para ela. Vai roubar tua liberdade, tua alma, tua consciência, tudo, vai te aviltar, vai te prostituir, que é o que eles estão fazendo. Você vê, uns 10 anos atrás, eu escrevi isso aí, falei, olha, esse negócio de gaysismo, por exemplo, é só uma etapa de uma campanha que vai crescer. Daqui a pouco começa a defesa da pedofilia. Todo mundo disse que eu estava louco. Da onde que eu tirei isso aí? Não é que eu adivinhei. É que a gente, para saber o que vai acontecer na política, a gente precisa começar a ler os debates que acontecem entre intelectuais nas universidades. É ali que se prepara o programa do que os caras vão falar em público mais tarde. E eu leio esse material todo, então eu já sei antecipadamente a besteira que eles vão falar amanhã. E eu assegurei isso aí, ninguém na época quis acreditar. Agora já está aí. A propaganda da pedofilia está ostensiva. Você vê esse canalha desse Paulo Giraldelli, escreve no Estadão, tá certo? Defendendo os pedófilos. Pô. Então, daqui a pouco isso aí vai virar programa de governo. E falar mal dos pedófilos vai ser discriminação. Eu descobri a necrofilia, né, a bestialidade, está tudo no programa. Tudo isso vai vir nos próximos anos. Eu tenho a documentação disso aí, eu posso até divulgar pelos meus artigos, né, os sites onde as pessoas podem conferir que isso está sendo preparado e vai vir por aí. O site da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né, aqui no Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT, tem 180 itens voltados para isso. E olha só, um dos itens lá, eu faço questão de ler, que é bem curtinho, né, que alguns falam às vezes que eu estou inventando, que eu tenho minha briga é contra o homossexual. Não tem chance o cara ali tá fazendo amor com o órgão inspetor dele ou não. Eu não posso admitir, como deputado federal, chegar nessa foto, né? Um dos itens aqui é dia da distribuição de livros didáticos para o público infanto-juvenil com essa temática. E eles fizeram o lançamento, olha só lá, foi no dia 22 de novembro de 2010. Ou seja, tinham acabado as eleições, metade do Congresso não tinha sido reeleito, a metade que foi estava lá cansado, e o pessoal aproveitou esse momento para lançar. E quando eu estava passando no corredor das comissões, né, como tem muito militar que prestou concurso para a Câmara, eu perguntei para um desses militares o que estava acontecendo naquela sala. E eu falei, parecendo que por acaso vai haver uma parada gay aqui na Câmara. Daí ele falou o que estava acontecendo e eu descobri ali o conhecido kit gay, que é uma excrescência. Só 5 meses depois, essa presidenta aí resolveu mandar recolher esse material ao armário, dada a pressão que começou a vir da Câmara com a bancada de parlamentares, né? Em especial ali, o pessoal mais preocupado com a família, muitos evangélicos, a grande maioria fazendo justiça os evangélicos, e nós conseguimos dar uma segurada nessa questão. Agora, o que aconteceu naquela comissão é inacreditável. Os caras, inclusive, fizeram uma pesquisa em 11 capitais, e chegaram à conclusão, olha só lá, você diga isso aí, que 11 capitais, que nas escolas de ensino fundamental, a partir de 6 anos de idade, existiam mais meninos gays que meninas lésbicas. E daí depois, no momento seguinte, né, eu perguntei à tribuna da Câmara qual foi a metodologia. Não me respondem. Okay. Outra questão que ficou lá, que eles chegaram à conclusão, né, que choraram quase, que foi perguntado, para você que tem filho aí, tem irmãos aí que estão no ensino fundamental, está nos assistindo, foi perguntado para a molecada o que é a sigla LGBT. E os homossexuais lá na comissão de direitos humanos, naquele momento, né, ficaram apavorados, porque a molecada de 6 anos de idade não sabia o que era LGBT. Então, não interessa, lógico, para eles que é PR Paraná, AM Amazonas e outras siglas, né? Mas LGBT deveriam saber. Então é isso, basicamente, o que aconteceu, e eles estavam lançando esse material, já tinham gasto 3 milhões de reais, inclusive o Chico Alencar me chama de mentiroso no vídeo, mas depois eu boto o Tony Reis, que é o papa do homossexualismo, né? Agradecendo os 11 milhões, exatamente para dar continuidade ao lançamento desse material. Eu lembro desse episódio onde se provou que o mentiroso era ele mesmo. E foi com o plenário de mais de 200 deputados presentes. E estava discutindo naquele momento ali o requerimento de urgência para votar aumento de deputado. Esse pessoal da esquerda, como o PSOL, são os primeiros a gritar contra. Ou melhor, eles gritam contra. Mas quando é aprovado, que eles sabem que vai ser aprovado, eles são os primeiros a correr para pegar o dinheiro no banco.
Então ali, aqui no plenário cheio, ficou constrangedor, porque ele gritou, é mentira, é mentiroso, e eu botei 3 homossexuais agradecendo o Chico Alencar o patrocínio dele na Comissão de Direitos Humanos para aprovar uma emenda de 11 milhões para esses grupos gays, o kit gay, paradas gays e etc. Esse episódio claramente. Quer dizer, o indivíduo estava mentindo, está claramente. Você demonstrou que o mentiroso era ele. Eu chamei a emenda dele de emenda de armário, porque ele não queria que tirasse ela do armário. E eu tirei a emenda dele do armário. É emenda enrustida. Eu tenho uma bomba agora, primeira mãe, ninguém sabe, né? Que eu sou um centro de muita coisa em Brasília, porque eu estou lá no 6º mandato, só Deus sabe como, né? A última de hoje, quer dizer, pode mudar, mas a princípio é verdade. A lombriga anêmica, você sabe o que é a lombriga anêmica? Sei quem A é. lombriga anêmica, a ministra dos Direitos Humanos, ela está voltando, ela estava, não é piada, mas é verdade, ela está voltando para a Câmara, porque o PT escolheu, decidiu, né, escolher a Comissão de Direitos Humanos, que escolhe na nossa frente, né, eles escolheram Minas e Energia, Direitos Humanos para dar para a Eu quero agradecer, dizer que eu estou de braços abertos, né, esperando a Maria do Rosário, que me chamou de estuprador há 6 anos, porque eu vou dar muita força para ela naquela comissão. Eu acho que você foi muito educado com ela, viu? Quando ela me chamou de estuprador, estava no YouTube aí, porque ela foi vagabunda. Por que ela perdeu a linha? Eu estava dando entrevista para a Rede TV sobre aquele tal de Champinha, aquele menor que matou um garoto, né, e violentou por 3 dias consecutivos uma menina, que era a namorada dele. Né? Depois matou-a com uma faca cega. E eu estava dizendo que nós tínhamos que aprovar. Isso naquele tempo, hein? Caiu. Alô, caiu aqui a transmissão. Ele já vai voltar aí. Ela entrou no meio da entrevista? Espera um pouquinho só, por favor. Tá ouvindo eu lá? Pode continuar, estou ouvindo agora. Não estou te ouvindo, não, Lauro. Está me ouvindo agora? A gente perdeu o áudio. Estamos sem o áudio aqui, não estamos. Dá um positivo, você está com o meu áudio aí que eu falo. Está me ouvindo, dá um positivo. Você está me ouvindo? Dá outro positivo, está me ouvindo. Dá outro positivo. Tá, então vou continuar. Está me ouvindo. Eu não estou te ouvindo, não. E daí, ela entrou no meio da discussão, né? E eu, educadamente, eu falei para ela levar o garoto para casa, o tal do Champinha. E daí ela me chamou de estuprador. A terceira vez que ela me chamou de estuprador, eu falei, eu não sou. Mas se fosse, não ia estuprar você, que você não merece. E daí ela te dou na cara. Eu não estou te ouvindo lá. Alô, Edson. Ninguém está me ouvindo aí. Não, estamos ouvindo sim. Estão ouvindo agora? Não. Eles não estão me ouvindo. Eu estou ouvindo bem, Olavo. Quem está nos acompanhando, se está ouvindo, né? Deputado. Olavo, estou ouvindo bem. Deputado. Mas, já que você está ouvindo o áudio aí, o pessoal deve estar nos ouvindo também, o que menos interessa é uma briga pessoal entre eu e ela, né? O que mais interessa é que nós na Câmara temos que algumas coisas que não tem que discutir, é sim ou não. Nós temos que votar. É igual a redução da maioridade penal. É sim ou não. Não tem que discutir nada além disso aí. Você pode ver, quando falo em menor, inclusive eu tive um problema com a Benedita da Silva agora, semana passada, ela defendendo aquele menorzão que foi preso com uma tranca de motocicleta num poste, lá defendendo o cara, né, que eu contra-ataquei. Esse pessoal, Olavo, não comete crime na favela ou na comunidade, porque lá tem pena de morte. Então ele vem aqui no asfalto nos infernizar. E encontra gente da sociedade que dá guarida a essas pessoas. Na favela ainda existe o princípio de ordem e justiça, que no resto do país não tem. Quer dizer, os legisladores agora são... A justiça agora é representada pelos narcotraficantes. Vou botar o som aí. Eu botei na televisão som. Estão ouvindo agora? Tá.
Olavo, eu não sei se o pessoal que está nos ouvindo, se tiver, que está ligado, se estiver ouvindo, você pode falar você, Olavo. Alô, Edson, não está me ouvindo. Alô? Vamos. Alex, tá ouvindo a gente? Sim, Deputado? fala pro Matheus desconectar a caixa de som. Estamos sem áudio aqui. Ah, tá. E o Alex está pedindo justamente pro Matheus desconectar a caixinha de som. Acho que algum problema. Parece que é aí, segundo o Alex. Não, tenta desconectar a caixa de som. Isso aqui, mas tá bloqueado já. Não tem um som aqui, não? Tem, mas já tá no máximo. Então vamos fazer. O Olavo me ouve. Eu vou entrar. Estão ouvindo agora ou não? Não sei se ele está me ouvindo, está todo mundo ouvindo. Oi. Eu estou ouvindo bem, deputado, estou ouvindo bem o Olavo, Olavo. bate um papo aí sozinho, Olavo. Nós vamos reiniciar aqui para ver se pega o teu áudio. Então fica você conversando sozinho aí. Tá ok? O Olavo não está ouvindo o deputado. Você não tá ouvindo a gente também, não. Não, eu estou ouvindo o deputado Olavo, perfeito. você conversa então tá. sozinho. Então, ótimo. Eu vou reiniciar aqui o computador aqui. Tá perfeito. Bom, já que eu estou falando sozinho aqui, eu lembro o seguinte, eu tenho aqui várias questões e dúvidas que eu quero apresentar, né, ao deputado e aos seus filhos com relação às próximas eleições. A primeira dúvida, que depois eu vou repetir quando eles entrarem no ar, é o seguinte: nós temos no momento aí vários candidatos possíveis, candidatos conservadores, todos eles muito bons, tem ele, tem a Denise Abreu, tem o Ronaldo Caiado, e eu tenho medo de uma divisão do eleitorado, né? Então eu quero saber se existe algum plano de eles entrarem no acordo, conversarem, né, para ver se formam uma frente unificada. Essa é a dúvida principal que eu tenho, né? A segunda dúvida é o seguinte: no caso de um deles ser eleito, nós não podemos esquecer que um cargo eletivo, você ser escolhido para um cargo eletivo, não lhe dá imediatamente um suporte de militância, que o outro lado tem suficiente para botar, se eles quiserem, 10 milhões de pessoas na rua gritando contra você do dia para a noite. Eles têm meios de fazer isso. Então, se eles têm algum plano de formar uma militância para defendê-los, e defendê-los tanto nas ruas quanto na internet, porque senão o sujeito fica lá na presidência como um pato sentado, ele está lá só para levar chumbo, né? E foi o que aconteceu com o Collor. Quer dizer, o Collor, ele tinha o apoio do eleitorado, mas o eleitor apoia você de 4 em 4 anos, e a militância não, ela está lá te combatendo todo dia. Então o eleitorado é uma força difusa, ao passo que a militância é uma força dirigida, não é isso? Então o eleitorado é como um spray que sopra de 4 em 4 anos, é um apoio muito tênue, muito vago. Então, sem militância, qualquer presidente antipetista que seja eleito estará muito, muito vulnerável. Então essa é a segunda questão que eu tenho para ele. E eu, no meu entender, precisava juntar todos esses políticos conservadores, ou liberais, ou de direita, ou como queiram chamar, e eles começarem a formação de uma militância. Isso é uma coisa urgente, é mais urgente até do que ganhar a eleição, porque se você tem a militância e não tem o cargo, você já tem o poder. Agora, se você tem o cargo sem militância, você só tem o poder nominal, né? Esta aí seria uma segunda dúvida. Então, eu não sei se eles estavam me ouvindo, né? Sim, Agora estou ouvindo, a partir de agora só lá. Então eu vou repetir as dúvidas que eu estava colocando aqui. Dizendo, olha, essa conversa é uma excelente oportunidade para a gente esclarecer vários pontos. Eu mesmo tenho várias dúvidas pessoais. A primeira delas é o seguinte: nós temos aí várias candidaturas possíveis, né, à presidência de candidatos ou liberais, ou conservadores, ou de direita, ou como queiram chamar. Todos eles me parecem muito bons, tanto você, quanto a Denise Abreu, quanto o Ronaldo Caiado, mas eu vejo o perigo da divisão do eleitorado. Então eu quero saber se está havendo alguma iniciativa de vocês entrarem em conversação, formarem uma frente única, para enfrentar esses caras e tirar eles de lá, né? Ou se nós vamos correr mesmo o risco dessa divisão do eleitorado e, como diz, morrer na praia. Que o país inteiro está com o saco cheio dessa gente, não aguenta mais. Qualquer outra alternativa que apareça será vista com simpatia. Porém, se tiver muitos candidatos, a coisa divide e desorienta o eleitorado. Então eu queria saber, existe algum plano de vocês conversarem, trocarem ideias, formar uma frente única?
Essa é a primeira. Olavo, é o seguinte, eu entendo o contrário. Quanto mais candidatos tiverem, melhor é para a gente buscar um segundo turno. O apelo que eu faço é que não anule seu voto a presidente. Você tem que votar em qualquer um do outro lado. Nós temos aí o Aécio Neves, o Eduardo Campos, tem o pastor Everaldo do PSC, vão aparecer mais uns 3 ou 4 ainda. Então nós temos que buscar não anular o voto, porque o voto nulo, ou a abstenção, ou o voto em branco, ajuda a esquerda. Por que a esquerda? Porque o pessoal de MST, de Bolsa Família, Bolsa Carinhoso, a comunidade carcerária, essas minorias, né, grupos gays, geralmente, né, o ativista gay, basicamente, né, geralmente essas pessoas tendem a votar no 13, que não querem perder, né, essa boquinha que tem do Estado, vamos assim dizer, e uma infinidade de promessas que tem em cima dele. E temos que, então, jogar para um segundo turno. Eu não sou a pessoa, lá, para coordenar esse grupo de pessoas, né? Eu tenho me aproximado aí, ó, as lideranças do PSC, eu sou do PP, mas as lideranças do PSC, porque tem um candidato, o pastor Everaldo, que eu vou ter espaço, né? Pelo que tudo indica, eu vou ter algum espaço do horário dele para falar alguma coisa. Não adianta eu apoiar um candidato onde ele não quer que eu apareça na página, que ele acha que eu vou atrair algum setor da sociedade contra ele, onde ele está completamente enganado. E a bandeira que está com esse pastor Everaldo... No segundo turno, não é garantido que aqueles que votaram nos outros candidatos antipetistas vão apoiá-lo. Então, se não houver uma conversação preliminar, é um perigo até você ir para o segundo turno. Porque você está, o meu candidato perdeu, eu não vou votar nesse aí. Tem que evitar que isso aconteça. Tem que garantir que vamos dizer, aqueles que receberem a votação menor vão apoiar o candidato majoritário na segunda. No segundo... A minha parte, Olavo, eu não tenho tanta influência aqui no Brasil, né, apesar de ocupar bastante a tribuna, os vídeos meus são bastante assistidos, estou com agora que completou agora um pouco mais de... Eu tenho agora 30 horas, está com mais de 100 mil acessos, um último vídeo meu aqui, mas o que eu tenho pregado para que eu possa é o seguinte: olha, vamos no primeiro turno ficar à vontade, e no segundo, vamos ficar, tá certo, do outro lado, que tiver o PT, porque o PT, em havendo segundo turno, que eu acho que deve haver segundo turno, né, um é a Dilma, ou então o próprio Lula, né, porque a Dilma está bastante desgastada, porque São Pedro mesmo pode agora, até final de março, decidir as eleições aqui no Brasil. É só não chover. É só não chover que vai ter um apagão, vai ter um caos aqui. Eu costumo dizer, né, o programa que eles fazem, né, luz para todos, bacana, agora, e energia vem da onde? Então, o que a esquerda sempre prega, né, maravilha para todo mundo, a filé mignon para todo mundo, mas não tem vaca para todo mundo. Agora, quando o bicho pega, tá certo? Daí eles vão ter que rebolar. Então, eu acredito que São Pedro pode decidir as eleições. Eu não torço por pior, porque todos nós vamos sofrer, né? Mas, infelizmente, às vezes uma desgraça, né? Há males que vem para bem. E agora você pode ver, Olavo, você entra aí num discurso aqui, não sei qual é a tua opinião, né? Mas você pode ver, nós alcançamos aí, o ano retrasado, 200 milhões de habitantes. Nós crescemos em 2 milhões e 800 mil por ano. Nós crescemos praticamente o Uruguai por ano. Agora você analisa, né? Então, arredondando as contas aí, 3 milhões por ano. Então, 3 mil toneladas de alimento a mais você tem que produzir por ano, a cada dia, só para alimentar esse excedente. Então, eu tenho falado muito... Esse é outro paradoxo brasileiro, porque é o agronegócio que está alimentando toda essa gente, e o pessoal petista e esquerdista odeia o agronegócio. Quer dizer, parece que eles pregam a maneira, né? Se não é agronegócio, o que Deus nos deu aí de commodities, né? Nós aí estávamos no fundo do poço. Exatamente. Teremos aqui um nível abaixo da Venezuela. Exatamente, diz que ninguém morde a mão que o alimenta, mas eles estão fazendo exatamente isso. A mão que o alimenta é o agronegócio. Ele tem contra o agronegócio uma política ambientalista completamente equivocada, não. É criminosa. Política ambientalista e o MST, que não deixa os caras em paz. Né? O pessoal viu uma marcha ontem, né? 16 mil do MST lá em Brasília, e os caras, você pode ver, a minha visão, o pessoal parecia, Olavo, eu fiquei
cheguei até o posto de capitão no Exército, né? 17 anos, parecia quase como um desfile militar. O pessoal tudo um atrás do outro, do lado do outro, com comandante, etc. Muito treinado, né? Aquela marcha lá para... Fez até uma figuração que ia invadir o Palácio do Planalto. Fez figuração. É só para dizer que a Dilma não está com ele. Está com eles. E eu costumo dizer há muito tempo, desde quando começou a campanha de desarmamento aqui, do PT, eu sempre falei, o exército do PT não é o Verde Oliva, não. É o MST. E nós, das Forças Armadas, somos o último obstáculo para um socialismo aqui no Brasil. E eu alerto novamente, quem está nos ouvindo, lá, você tem condições de falar melhor do que eu, se a Dilma conseguir uma reeleição, eles vão pisar no acelerador. Sem dúvida. Para um socialismo no nosso país. Agora, você vê uma característica singular do Brasil, é o seguinte, até escrevi um artigo esses dias sobre isso, é que Karl Marx, quando pensava em luta de classe, ele pensava nos operários contra os patrões. Mas no Brasil não é isso. No Brasil é aquilo que Marx chamava o luto proletariado. Quer dizer, é bandido, é marginal, é drogado, é prostituta. É essa gente, que eles chamam de minorias, contra o restante do país, especialmente a classe média. Só que a classe média faz parte de uma ampla faixa do operariado. Então, é a revolução do lumpen proletariado, é a revolução do vagabundo mesmo. Isso não aconteceu em parte alguma do mundo. Isso é o que profetizava o Herbert Marcuse nos anos 60. Isso não se realizou em parte alguma, mas está acontecendo no Brasil. Quer dizer, é por isso que essas bandeiras gaysistas, feministas, etc., etc., tem tanta importância para eles. E o operariado eles estão desprezando. Eles estão matando o operariado de fome. O que eu vejo aqui no Brasil também, Olavo, uma grande parte da população, é que o elemento, ele se contenta, ele fica satisfeito em eleger o responsável pelo seu insucesso. Então, o cara ali broxou a cama, ele culpa alguém, ele quer culpar alguém. Okay? O farmacêutico me vendeu aí um aditivo aí falsificado, ele quer culpar alguém, culpa do vereador, não sei quem, etc. Até quando se fala na questão da natalidade do Brasil, né? Nós temos hoje em dia crianças entre 1 e 3 anos de idade, 3 milhões fora de creche. Agora, Olavo, imaginou creche para 3 milhões de pessoas. Não é brincadeira. A responsabilidade não pode ser do Estado, não quer defender governo nenhum, não pode ser do Estado, tem que ser do pai, da mãe, e não jogar tudo a culpa em cima do Estado. Que aqui parece que você, desde quando você nasce, né, ou até um pouco antes, você tem toda a proteção do Estado, até agora para concurso público. Até para concurso público. Você agora vai ter 20%. Um detalhe que é até deprimente. Você vê que mesmo entre a população conservadora, católica, protestante, etc., etc., muitos deles colocam o Estado acima de tudo e querem proteção estatal, e querem políticas estatizantes. Muitos deles, até os conservadores. Quer dizer, isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Nós também temos que fazer uma revolução cultural e mudar a mentalidade das pessoas. Mas, olha, vocês têm que aprender... Se dependemos de currículo escolar, pode esquecer. Porque cada vez mais, você pode ver, eu tenho documentos comigo, que tem gente do MEC que passa informações para mim. Eu sou um foco de atração na Câmara, né? Muito chegam para mim achando que eu posso resolver N problemas. Mas, por exemplo, a questão do livro didático, quando o governo, no primeiro momento, nós achamos que ele teria perdido aquela questão do kit gay, o que ele fez no ano seguinte? Eu tenho documentos aqui que o MEC deixou bem claro, junto às editoras, cujo principal comprador é o poder público, que os livros só seriam adquiridos pelo MEC, no caso, se tivesse capítulos voltados para a homossexualidade. Então a editora se vê obrigada a botar capítulos voltados para a homossexualidade para a garotada a partir de 6 anos de idade. Eu costumo dizer o seguinte, Olavo, qual é o teu patrimônio? É um fenômeno mundial. Quer dizer, é uma nova estratégia que apareceu na ONU e que é ensinada pela ONU para todo mundo. É o seguinte, se você não consegue fazer a medida que você deseja ser aprovada no parlamento, você a impõe de maneira indireta, por decreto, por portaria administrativa, por 1001 artifícios, de maneira a você burlar o debate parlamentar. E eles fazem isso o tempo todo. Então eles não precisam vencer numa votação na Câmara, né?
E eles estão fazendo exatamente isso com o tal do kit gay. Você pode ver, eu costumo dizer, Olavo, qual é o meu patrimônio? É minha casa aqui, um carro. Eu tenho algum patrimônio, você deve ter algum aí, teu também. Agora, qual é o patrimônio do pobre? Eu tenho É o filho dele. A partir do momento, ele sonha em ver o filho dele jogar futebol, fazer alguma coisa na vida, né? O dia que ele chega em casa e vê o filho brincando com boneca, você arrebentou com esse cara. Você arrebentou com a família desse cara. Que não adianta alguns falar que você é preconceituoso. Não tem nada de preconceito. É questão de nós não admitirmos isso. O pai que porventura tem um filho gay, ele vai ver como é que fica, como é que vai administrar. Agora, não pode, é o Estado estimular. É coisa que vem sendo feita progressivamente pelo MEC, do Haddad. O Haddad, inclusive, eu apelidei de o pai do kit gay. Aparecia até no programa, alguns programas do PSDB lá em São Paulo falando isso aí. Não morro de amores pelo Serra, não, mas tinha que escolher. Serra ou Haddad, tem que escolher. É igual no passado. Eu escolhi Severino para frente da casa, porque o outro lado era o Luiz Eduardo Greenhalgh. Mas mesmo assim, ele teve uma votação maciça junto à classe mais pobre. Exatamente a classe que ele quer destruir para tê-la ao seu lado, desmoralizando as famílias. Que a família é a célula da sociedade. Sem família não há nada. Uma família bem estruturada, uma sociedade lucra com isso. Eu educando meus filhos, eles vão produzir alguma coisa e vão ajudar no PIB, no IDH, eles vão colaborar em alguma coisa, vão ajudar a diminuir a violência, porque uma vez que ele tem o seu sustento, ele não vai partir para ilegalidade, para criminalidade, mas o Estado brasileiro, no momento, não enxerga dessa maneira. Parece que, havendo quanto mais problemas tivermos, né, mais distúrbios tivermos, melhor é para eles continuar impondo a sua política e culpando os outros, no caso, a briga no Brasil, rico contra pobre, nortista contra sulista, negro contra branco, oficiais contra praças. É o tempo todo esse tipo de pregação. O ódio, a desconfiança, o ressentimento é uma coisa horrorosa. E, sobretudo, sempre se baseiam em raciocínios que oscilam entre a estupidez e a perversidade. Por exemplo, todo esse raciocínio de gênero, você vê, só existem dois gêneros possíveis. Aquele que imita a forma do corpo com que o sujeito nasceu e aquele que nega a forma desse corpo e quer ter o corpo do outro sexo. Então, agora, por incrível que pareça, eles acham que a primeira hipótese é apenas um produto cultural imposto, e a segunda é muito natural. Quer dizer, eles só acham natural o sujeito negar a forma do próprio corpo. É um raciocínio completamente perverso. E eles sabem que isso é falso, eles sabem que estão mentindo. Só que tem o seguinte, o candidato conservador que venha a ser eleito, ele terá que combater em duas frentes. Porque, por um lado, ele tem toda essa militância organizada, e é subsidiada por ONGs bilionárias estrangeiras, e, por outro lado, ele terá os organismos internacionais. A ONU, a Unesco, então tudo vai cair de pau para impor essas políticas que todas vêm de lá. Tudo isso é um produto importado. Né? E já vem com todo o manual de instruções, vem com o livrinho do Saul Alinsky, vem com treinamento de guerrilha urbana, vem com tudo pronto. Quer dizer, é uma luta terrível que vai ter. Na frente interna e externa. Olavo, tem uma coisa aqui, por exemplo, eu sou acusado de tudo lá em Brasília, né? Eu sou acusado também de ser favorável a espancar crianças. Esse é o linguajar que a esquerda usa contra mim. Porque eu estou segurando, consegui segurar, estou segurando por 2 anos, um projeto de lei do Lula, do Executivo, conhecido como Lei das Palmadas. Ou seja, a segunda vez que um pai for obrigado a dar um tapa na bunda do filho, de vez em quando é obrigado a dar, aqui eu acho que já levaram, os dois aqui já levaram, tá certo? E foi o suficiente. Então, a segunda vez que o pai for reincidente, então, a pena para esse pai é o afastamento do lar, ou para a mãe, afastamento do lar. E vem alguém, então, do Conselho Tutelar, que nós sabemos que, né, nem todos têm uma boa formação, vem para dentro da tua casa para ensinar para a tua mulher, ou para o teu marido, né, como é que essa criança tem que ser educada. E vai lembrar também, você pode ver, acho que vou falar semana que vem sobre isso, essa história da Lei das Palmadas, não bata e tudo, começou na Suécia. Na Suécia, em 79. E hoje, a Suécia já está na segunda geração sem freio. Há uma forte pressão para que seja revogada essa lei. Até porque lá, proporcionalmente falando, né, ou percentualmente, o maior número de estupros é lá.
Porque a garotada cresce sem limite, sem freio, ele não respeita nada. E você sabe, olha, você como filósofo aí, que o ser humano, ele só respeita o que ele teme. Se não tiver algo para te ameaçar na frente como ser humano, você passa aquela barreira e vai embora. É o que está acontecendo na Suécia. Eu vou lhe contar um episódio. Eu tenho um parente meu, parente longínquo, que estava metido na guerrilha com Marighella. Foi preso e depois houve um sequestro, ele foi trocado por um embaixador, foi parar na Suécia. Viveu na Suécia uns anos, daqui a pouco falou, eu vou voltar para o Brasil. Eu prefiro os milicos. Eu não posso viver num país onde o meu neto manda em mim. E ameaça, eu dou uma bronca nele, ele ameaça de ir na delegacia, eu não aguento mais isso. Eu vou voltar lá, eu prefiro os milicos, a repressão, o dói-code, tudo. E voltou para o Brasil. Olavo, só que, dado o número de pessoas que envolvem, eu não vou entrar nesse assunto, né? Mas só curiosidade, quando o pessoal fala em golpe, em ditadura, só para ficar bem claro, né? Quem declarou vago, né, a presidência da República foi o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64. Ou seja, quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional, e por aclamação. E Castelo Branco não assumiu como Fidel Castro fez. No dia 9 de abril, teve eleições na Câmara, né, indireta, e por 361 votos contra 72 abstenções, elegeram Castelo Branco para presidir o Brasil. Foi uma intervenção perfeitamente legal, como obrigatória, porque você veja, Cuba estava colocando guerrilheiros no Brasil, treinando e armando e subsidiando guerrilheiros desde 1961. Daí aconteceu por um acidente, as provas disso aí foram parar na mão do João Goulart. O que ele fez? Em vez de investigar, ele escondeu tudo e entregou para o Fidel Castro. Isso é crime de alta traição. O presidente que faz isso, ele tem que ser removido do cargo. Isso é absolutamente obrigatório. Num programa em janeiro do ano passado, do Geneton Moraes, da Globo News aqui, estava entrevistando lá um Carlos Eduardo, fugiu o nome dele aqui, mas um guerrilheiro, né? E ele falou claramente que o comandante do exército cubano ofereceu 200 homens para a guerrilha. Era a guerrilha do Araguaia. Só que o Geneton deu uma bobeada, né? Peraí, eu podia perguntar, né? 200 homens, porque Fidel Castro estava preocupado com a ditadura no Brasil, queria acabar com a ditadura no Brasil. Então, falta, né, por parte de muita gente aqui da imprensa nossa, é apenas um pequeno aperto, a verdade cai. E tem muita gente aqui que acredita na tal da Comissão da Verdade, de Consete. Eu costumo dizer, né? Cantando a Internacional, fazendo saudação de punho cerrado. Aquilo é um órgão de propaganda comunista apenas. Não há nem mais o que discutir. Agora, se ele quisesse saber a verdade, eles investigariam, por exemplo, o seguinte. Todos nós sabemos que o Zé Dirceu foi oficial do Serviço Secreto Militar cubano. É impossível que ele tenha sido uma exceção única e solitária. Quer dizer, muitos brasileiros que estavam ou exilados lá, ou que tinham ido lá por vontade própria, trabalhavam para o governo cubano. Quantos deles participavam do aparato repressivo do governo cubano? Quantos deles foram responsáveis ou corresponsáveis por assassinatos políticos e tortura de cubanos? Isso ninguém quer investigar. Quando você vai ver, teve muito mais tortura lá e tinha brasileiro participando. Agora fico choramingando por causa de 400 caras que foram mortos aqui, 400 que mataram 200. Ora, num país que tem 70 mil assassinatos por ano, você ficar falando de 400 guerrilheiros que morreram na década de 70... é uma pouca vergonha. Esse pessoal não tem o menor sentimento. Eu nunca vi Maria do Rosário ou nenhum desses canalhas, né, soltarem uma lágrima por causa de 70 mil homicídios que tem no Brasil por ano. Quer dizer, matar brasileiro pode. A vida do Brasil custa barato. Agora, a vida do guerrilheiro, essa vale uma fortuna imensa. Quer dizer, é uma distorção completa. Olá, só para um pouquinho de história, né? Comigo tem muita coincidência. Eu fiquei, desde os meus 8 anos de idade, eu fui morar em Eldorado Paulista, Vado Ribeira. E em 1970, o Lamarca passou pela cidade. Feriu 6 integrantes da então Força Pública, né? Aprisionaram aquele tenente, Roberto Mendes Júnior, depois mataram a paulada lá nas matas e fugiram para a Bahia. Agora, o Lamarca estava lá em Eldorado, sabe onde, Olavo? A família Paiva, Rubens Paiva, tinha a fazenda Caraitá, uma enorme de uma fazenda em Eldorado Paulista, dedicada à citricultura. E na divisa da fazenda do Rubens Paiva, Fazenda Palmital, onde o Lamarca botou sua base de guerrilha.
E eu tinha contato visual com os filhos do Rubem Paiva, que a família nossa era pobre, né? E eles eram bem de vida. Não reclamo, não. Eu admiro quem é bem de vida e quero que todo mundo seja igual a eles, né? Mas quem forneceu essa base de guerrilha para o Lamarca, porque eu sou de lá, eu posso falar, foi Rubens Paiva. Então ele não foi preso de graça. E depois que aconteceu, não sei, muita gente deles, eles mesmos justiçavam ou apenas executavam e botavam na nossa conta. No Araguaia, lá, se você levar 30 moleques para o Araguaia hoje, sabe que daqui a 3 meses, pelo menos meia dúzia vai morrer por doenças tropicais, se é leishmaniose, é malária, picar de cobra, ou a onça come. E todos esse pessoal que morria foram colocados na nossa conta. Agora, os militares salvaram o Brasil de uma Farc lá na região do Araguaia. Então, eles tentam, com essa tal da Comissão da Verdade, nos desacreditar. Eles vão fazer um relatório, e esse relatório, esse grande relatório mentiroso, vai fazer parte do currículo escolar do ensino fundamental. Nós, como bandidos, e Zé Dirceu, Genuíno, Frank Martins, Dilma Rousseff, inclusive aqui no Rio de Janeiro, ela passou a lua de mel dela com o Carlos Araújo, né, roubando caminhões de carne na Baixada Fluminense. E quem fala isso não sou eu. É o ex-marido dela, o Carlos Araújo, que eles se dão muito bem, né? Ele conta, num dos finais da novela Amor e Revolução, do Silvio Santos, ele fala que passou a lua de mel com o Dilma Rousseff, expropriando bancos, pegando armas em quartéis, né? E assaltando. Essa é a vida desse pessoal. O nosso povo tem que tomar conhecimento, porque nós não podemos saber do futuro, né? Mas para você escolher um futuro para você, se você souber do passado das pessoas. E eu acho curioso eles fazerem agora esse discurso contra quem faça justiça com as próprias mãos. Foi isso que eles fizeram o tempo todo. O que é guerrilha se não você fazer justiça com as próprias mãos? Por que eles podem e os outros não podem? A própria Dilma, é? Das duas, uma. Quer dizer, quando ela estava assaltando justiça, ou estava... Inclusive, agora... O grupo aí, o Molipo, que pertenceu a Dilma Rousseff, a VAR Palmares e o Molipo, né? A VAR Palmares foi responsável pelo carro-bomba que matou um recruta lá no QG, no 2º Exército de São Paulo, Mário Cosel Filho. Sim, Esse mesmo grupo VAR Palmares, que a Dilma brigou pelo comando. E depois de 20 anos eles ofereceram à família uma pensão de R$300 por mês, que é um tapa na cara, enquanto eles estão nadando em milhões aí. Eles têm o total desprezo pelas vítimas da guerrilha. Eles tratam como se não fosse gente, como se fosse cachorro ou barata. Agora, ficar choradeira com relação a eles mesmos é impressionante. Então você vê que no Brasil existem duas espécies humanas, uma superior e uma inferior. A superior são eles, a curriola deles, e os guerrilheiros dos anos 70. E o resto não vale nada, o resto pode matar. Você começa a entender, Olavo, a preocupação do PT com a minha possível chegada na Comissão de Direitos Humanos. A minha, entre outras coisas, é trazer essas pessoas, as vítimas da esquerda, as vítimas de Dilma Rousseff, de Frank Martins, Zé Dirceu, para dentro da comissão, para nós lá, que também fica nos anais da casa, e a imprensa que não publique, mas vai estar ouvindo ali. Tem que fazer isso mesmo. Se você fizer isso, terá todo o meu apoio, então pode ter certeza. Não sei se meu apoio vale alguma coisa também, mas... Tem que fazer isso. É uma tremenda injustiça que já está consolidada há mais de 20 anos e é uma coisa absolutamente cínica. Você vê aquele rapaz que perdeu a perna, esqueci até o nome dele. Lovecchio, Orlando Lovecchio. O cara está andando na rua, de repente explode uma bomba no consulado americano, o nego perde a perna, né? E que deram para ele? Que satisfação deram para ele? Nem bom dia. Pode ver, a semana passada, a Raquel Sherazade, tá, fez um comentário sobre aquele menor vagabundo que ficou aprisionado num poste aqui na Avenida Rui Barbosa, no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. E o deputado Ivan Valente, do PSOL, que tem tudo a ver com esse assassinato de jornalista aqui no Rio de Janeiro agora, foi ao Ministério Público, foi muito bem recebido. Isso que via, não sei se ele foi. Foi muito bem recebido e protocolou uma representação por ele estar fazendo apologia ao crime.
Agora, fazer outra coisa senão apologia ao crime há 20 anos, meu Deus do céu. eu tenho foto do Ivan Valente e do Chico Alencar aos beijos e abraços dentro da Papuda com Cesare Battisti. Pois é, isso não é apologia do crime, né? Não, isso aí é uma propaganda explícita do crime, né? Outra coisa que eu achei extraordinária é o seguinte, aquele rapaz estava amarrado no poste, o único ponto, você não via direito o rosto dele, mas o único ponto onde havia sangue era o nariz. Ele não tinha um braço quebrado, não tinha um dedo quebrado, não tinha a perna quebrada, não tinha nada. Só lhe deram um soco no nariz e amarraram no poste. Isso no Brasil é o crime mais hediondo que eles podem conceber. Agora, estourar a cabeça do jornalista não é nada. Então, eu cheguei à conclusão seguinte, tem aquele cinegrafista até que reagiu, deu um supapo no Black Bloc. Então, é o seguinte, estourar a cabeça do cinegrafista é um crime infinitamente mais grave, tá certo? É infinitamente menos grave do que dar um supapo na cabeça do Black Bloc. Então, é a inversão total. Esse pessoal, vamos dizer, é psicótico mesmo. Né? Quer dizer, o amor que eles têm aí, a vaidade, o amor próprio desmesurado, prova que são pessoas, são psicóticos, não são doentes mentais, são psicóticos, pessoas que não têm senso moral, não têm sentimento moral. A solidariedade mafiosa é o mais alto sentimento moral que eles podem conceber. Essa fatalidade com o jornalista, né, acho que acabou sendo ali um ponto de inflexão, né, para começar a cair a máscara desse pessoal que está, sim, pagando protestante, né, que está fomentando toda essa violência, visando as eleições desse ano, porque aquele rojão, certamente, né, o próprio autor, em uma entrevista para o jornalista, assume que o rojão era para os policiais. Ele não acendeu ali para pegar na cabeça do jornalista, mas aconteceu dessa forma. Felizmente, isso tudo estava filmado, e se não estivesse filmado, certamente já tinham uma meia dúzia de policiais militares presos, e estava até hoje a imprensa inteira sentando o cacete nas nossas forças de segurança, dizendo que aquele movimento continuava sendo legítimo. Então, Olavo, a gente aqui no Rio, que está acompanhando muito de perto isso tudo, né, percebe que tem que haver um ponto de flexão. Eu quero voltar naquele ponto que você estava falando, sobre o que a gente poderia fazer para alcançar essa unidade de pessoas, não só políticos, de pessoas mais à direita, para tentar mudar de alguma forma esse cenário, mas é muito difícil. A gente está falando dos candidatos, possíveis candidatos à presidência. Não tem um candidato consolidado hoje oficial que a gente possa dizer, ó, é um conservador, é um liberal. No máximo tem o Ronaldo Caiado, que não sei até que ponto a candidatura dele é sólida. O pastor Everaldo também, né, seria uma pessoa mais à direita nessa régua, e a gente vindo para o centro, no meio do caminho teria o Aécio Neves e mais ninguém. Então eu acho que é um mato sem cachorro. Quando a gente teve numa outra oportunidade, eu estava conversando, o que a gente poderia fazer, né, para tentar empatar essa queda de braço, né, por enquanto desleal, de buscar aí as universidades, né, buscar o caminho da educação, algo que levaria algumas décadas para acontecer, né, mas eu acho que eu começo a perceber, pela perseguição, né, que várias pessoas que têm notoriedade começam a receber, ao assumir um discurso mais conservador, mais liberal, mais próximo do que a maioria da população pensa, né, como a própria Raquel Sheherazade, né, o Rodrigo Constantino, o próprio Lobão, né, o Felipe Moura Brasil, enfim, uma série de pessoas, as perseguições que eles começam a sofrer, e a gente percebe como há espaço para esse pensamento. E é isso que essa unidade é difícil de buscar. Eu acho, em primeiro lugar, a gente tem que quebrar o preconceito entre nós mesmos, a vaidade entre nós mesmos. Isso, a gente, com o tempo, eu acho que vai conseguindo alcançar, talvez não para esse ano, para essa eleição, mas a gente pode ter participado, Olavo, de vários lançamentos de pessoas que estão buscando assinaturas para formar partidos, né, que mais à direita, e é um negócio contagiante. Então as pessoas têm se espelhado muito aí no Reinaldo de Azevedo também, por exemplo, né, para buscar coragem e falar, olha, não, eu sou assim, vamos parar com essa hipocrisia, ninguém aguenta mais tanta impunidade, tanta canalice, tanta roubalheira. O PT tenta assumir essa bandeira da ética, tenta monopolizar essa bandeira e várias outras, como se eles pudessem hoje em dia falar que tem alguma ética, né, que tem alguma moral. Então é um vácuo
dentro desse campo de batalha, que eu acho que a gente vai aos pouquinhos nesse trabalho de formiguinha, conseguindo consolidar, e sem dúvida alguma, Olavo, eu acho que esse é o papel mais importante, né, que nós, principalmente você, com toda essa sua experiência, né, de vida intelectual, tem essa contribuição que a gente vai dando, que eu acho que num curto espaço de tempo, muito antes do que a gente pode esperar, a gente consegue chegar até a presidência uma pessoa mais que pense como nós, né, que dê alguma expectativa, né, para um Brasil menos tenebroso como é a expectativa agora com o PT no poder. Né? Você vê, em 1993, quando teve aquelas CPIs que envolviam as empreiteiras, essa coisa toda, naquela época o PT brilhava como o partido da moralidade, porque nada se sabia contra o PT. Porém, naquela época, eles já estavam montando o serviço interno de inteligência, que foi a base do futuro mensalão. Ou seja, eles estavam acusando os outros da roubalheira quando eles já estavam com muita antecedência preparando a maior roubalheira de todas. Esse pessoal é totalmente cínico, não se pode confiar em uma palavra do cara que esses camaradas dizem. Nunca nada. Entendeu? Quer dizer, a mentira é uma coisa que está profundamente incrustada nas suas almas. Eles não conseguem parar de mentir. A vida toda deles é uma falsificação. Você vê, está lembrando agora mesmo, está falando com um parente meu. Uma vez eu abro uma lista das vítimas da ditadura, vítimas assassinadas na ditadura. Estava lá o nome de uma parenta minha que morreu de velha na Suécia. Também foi assassinada pela ditadura, só que foi por telepatia, porra. Eles não se vexam de mentir. O mentir, vamos dizer, é natural, já está nas obras de Lenin. Eles sempre recomendaram isso, quer dizer, a preocupação com eles dizem, a verdade é o que favorece a Revolução Socialista, e a mentira é o que é contra. Pronto, a partir daí qualquer mentira pró-socialista passa a ser verdade. Eles foram educados assim, né? E acham que isso é a coisa mais normal do mundo. Uma coisa, você está entrando no assunto aqui, você está falando em mentira, né? E agora, né, acho que a internet vai ser o grande meio onde essa mentira vai se propagar com mais intensidade. Eles já estão tão se achando com a reeleição garantida, que eles já vão a público dizer, olha, nós temos sim um batalhão, um exército virtual, né, obviamente pago com dinheiro público, porque eles estão empregados em algum cargo em comissão, né, em toda a estrutura que o PT tem e a esquerda tem dentro das esferas federal, estaduais e municipais, e já elege, inclusive, alguns alvos específicos, que é o próprio Jair Bolsonaro. Nós vamos criar e vamos atacar aquelas pessoas que possam nos ameaçar. A gente fica feliz, né, por eles nos valorizarem tanto. Né, saber que pessoas como eles têm se incomodado com a nossa postura, com o nosso comportamento, nosso trabalho no meio da política, nos deixa muito felizes e cheio de tesão, né, de pau duro, Olavo, para continuar fazendo o que a gente está fazendo, porque senão não vejo outra forma de se não partir para dentro deles, e eu acho que a internet é que vai ser o divisor de águas diferencial nesse ano, e aí a gente tem que contar com pessoas assim, com programas como o Radio Vox, para dar voz, não a gente não, como tem sido dado em vários outros hangouts, com aquelas pessoas que já falei anteriormente, a gente está conseguindo aos pouquinhos ir mudando o pensamento de muita gente que está se encorajando de sair do armário, vamos dizer, no bom sentido. No segundo caderno do Globo dessa semana, tem uma entrevista lá, pergunta e resposta, por Wagner Moura, que é um da esquerda caviar. Ele está na Alemanha agora. E uma das respostas que ele deu, que eu fiquei muito feliz, a única coisa que eu aproveitei da entrevista, que o número de jovens que está tendendo a ir para a direita tem aumentando em nosso Brasil. Então, eu fiquei feliz com isso. A questão, para encerrar sobre mentira e verdade, até escrevi aqui agora, né? Os petistas criticam o que amam, né, a ditadura, né, e elogiam o que detestam, democracia. Exatamente. Esse é o modo deles. Você vê que para eles usarem a máquina do Estado para favorecer um candidato é não apenas normal, mas é obrigatório. O resto do partido cobra deles. Depois, agora você está no governo, não vai nos ajudar? Quer dizer que para eles, você agir de maneira honesta, limpa, idônea, entender que o Estado pertence a todos e não ao partido deles, para eles isso é imoral. Moral é o contrário. É o espírito mafioso, eles sempre foram assim. É porque o Celso Daniel, né, aquela coincidência toda que entre o sequestro e o corpo, né, e até alguns meses depois, todos tiveram contato com o Celso Daniel, morreram. Desde o pobre desgraçado do garçom até
até um legista, né, que achou o corpo e falou que foi torturado, porque a tortura só pode haver, você pode ver marca, enquanto o cara está vivo. Se o cara já morreu, dá porrada nele, não aparece hematoma nenhum. Agora você pode ver, o PT foge desse caso como o diabo da cruz. Inclusive, por ocasião da votação. O Zé Dirceu não disse, isso aí foi uma organização de direita? Olha a cara de pau, rapaz. A tática dos caras é a seguinte, comete um crime e já acusa alguém. Agora, por que ele foi torturado? Olha, é até bom que a tortura, por exemplo, né, é a peste que os militares têm. Por que o Celso Daniel foi torturado? Porque ele tinha que dizer onde estavam os dossiês que ele tinha feito para denunciar o pessoal do PT que estava extorquindo lá na via empresa de ônibus para a campanha do PT em 2002. E a tortura, tanto é que o Celso Daniel não apareceu nenhum dossiê. Ele contou até onde não tinha dossiê, ele falou. Agora, vem essa Dilma Rousseff falar que resistiu à tortura dos militares, não falou nada. Ninguém resiste à tortura. Ninguém resiste. Sabe disso, Olavo? Ninguém resiste. Eu não acredito, fui torturado. Tem um problema psicológico qualquer ali, um negócio, um cara normal. Não resiste. E todo mundo da esquerda foi torturado e não falaram nada. Todo mundo. E o povo engole, né? Porque o que o pessoal da esquerda costuma fazer? Eles costumam se vitimizar, atrás de compaixão, né, e votos, e atrás disso o poder. É que eles têm conseguido ao longo desses últimos anos. E essa compaixão toda eles obtêm na base de lágrimas de autopiedade. Você vê, a autopiedade excessiva é uma característica do psicopata. Ele não tem dó de ninguém, não tem compaixão de ninguém, mas tem dó de si mesmo o tempo todo, se acha um coitadinho. Todos eles são assim. Eu lembro a Benedita da Silva, quando era governadora do estado, ela ainda falava dela mesma como se ela fosse uma mulher pobre, preta, discriminada, coitadinha. Quer dizer, é uma coisa incrível. E o Lula, esse sem vergonha, quando estava na presidência, ele lembrava da infância dele em Pernambuco e chorava. Eu nunca vi ele chorar por causa dos 70 mil brasileiros assassinados por ano. Mas eu, coitadinho, passei fome. É uma coisa nojenta. Por aí você já vê o perfil psicológico dessa gente. São criminosos, não é uma pessoa de mente criminosa. Ele, no final do governo, né, numa das idas a Cuba, ele falou que Fidel Castro é um modelo superior de conduta ética. Oh, mas que maravilha! O Fidel Castro começou a carreira dele fazendo assassinato político. Inclusive, foi assim que ele começou, contrataram ele para matar um cara, ele matou, pô. Foi assim que começou. Todas as ditaduras de verdade, Olavo, começam com paredão, com fuzilamento. Fidel Castro é o maior narcotraficante da América Latina. Né? Os primeiros 700 fuzilados em Cuba, né, 600 eram militares. Ou seja, quando o cara dá um impacto desse, bota 600 milicos no paredão e fuzila, todo o povo se cala. E aqui no Brasil, como é que o governo se prepara para impor sua ditadura aqui de uma forma mais pacífica, vamos assim dizer? O Estatuto de Desarmamento. Né, que desarmou apenas o cidadão de bem. E é um dos assuntos, né, que vai estar... Eu sei que dificilmente vou conseguir chegar lá na Comissão de Direitos Humanos, mas eu quero fazer audiência pública sobre isso. Né? Não só a redução da maioridade penal, o planejamento familiar. Eu, particularmente, Olavo, não sei se estou errado ou não, mas acredito que se fosse um país sério, a pena de morte seria, no meu entender, bem-vinda. Bem-vinda, é a minha opinião. Não sei se é a tua aí, tá? É a minha aqui. Pelo menos foi a favor da pena de morte e pronto, acabou. Como dizer, Roma, a Igreja Católica Roma também aprova, pô. Você sabe que aqui... Se você abole a pena de morte, você decreta o seguinte: nenhuma punição será tão grave quanto o crime. Isso é o absurdo dos absurdos. Você pode evitar a pena de morte, tentar reduzi-la, vamos dizer, reduzir o número de casos, mas ser contra é decretar que nenhum crime terá como punição uma coisa tão grave quanto o próprio crime. E você pode ver como é que é no Brasil, né? Para nós militares, hoje em dia existe pena de morte. Está lá na Constituição que para militar ela se aplica. Tá? No caso de guerra, daí entra a traição. O pessoal tanto elogiou o Snowden aqui. Crime da traição, então o João Goulart tinha que ser fuzilado por causa desse negócio de entregar as provas para o Fidel Castro. Isso é alta traição, tinha que ter um pelotão de fuzilamento, porque se vale para os militares, vale para o comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Antes de 31 de março, Olavo, uma das manchetes aqui
do jornal aqui do Rio de Janeiro, a Tribuna da Imprensa, foi o seguinte, né? Khrushchev apoia Frente Goulart. Khrushchev apoia Frente Goulart. Olha onde nós estávamos. E se essa garotada, por exemplo, que não é que a maioria que está nos ouvindo aqui, tá certo? Mas a garotada que está por lá de fora, se tivesse o cuidado de uma biblioteca e pegar os jornais da época, antes então de março, só de março, eles vão ver os absurdos, a situação que estava o Brasil parado. E por que as mulheres foram para as ruas? Porque num regime comunista não tem essa história de família, não tem propriedade privada, por isso que os proprietários não apoiaram os militares, apoiaram o movimento. Tanto é que depois que foram escolher o militar para governar, porque ninguém queria governar, ninguém queria pegar essa batata quente. Até que o militar, inclusive, ele estava pensando, né, que o Congresso fosse fazer a sua CPC e não fez. O militar foi obrigado a fazer a CPC depois. Os militares na época foram tão honestos que eles não escolheram para lançar o presidente um dos que participaram do golpe. Pegaram um cara que não tinha participado, que era o Castelo Branco. Sim. Assim, ó. E ele tenta pregar mentira. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, deputado. É o seguinte, embora esteja crescendo o eleitorado antipetista, o eleitorado revoltado com toda essa roubalheira, essa sangueira que acontece pelo Brasil, apesar disso, existe um fator temível, que são as maquininhas de votar. Você sabe que a empresa que faz essas máquinas, ela aqui nos Estados Unidos está sofrendo processo, ela já foi multada várias vezes, multas enormes por fraude. Outra coisa, quando houve a eleição na Venezuela, então eles convidaram para ser observador internacional, para avaliar a lisura das eleições, o ex-presidente Jimmy Carter, o qual é um acionista da empresa que faz as maquininhas. É evidente que ele disse que a eleição foi uma maravilha, tá certo? Então, sempre tem isso, as maquininhas de votar são a última esperança do PT. O que nós podemos fazer para contornar esse problema? Olha só, Olavo, mais ou menos 7, 8 anos atrás aí, na Comissão de Constituição e Justiça estava sendo votado um projeto nesse sentido. Mantém o voto eletrônico, mas do lado ali tinha o voto impresso. Quando você apertava o OK, o voto impresso era cortado e caía na urna. E daí você ia poder, então, de forma aleatória, fazer uma recontagem. E se tivesse problema, a recontagem ia tudo em cima do impresso. E foi praticamente unânime. Não só o PT, como o PSDB, foram contrários ao projeto. E daí começa a alegar que é custo, não sei o quê. Eu de vez em quando, fico preocupado com o PSDB, porque que oposição é essa? Né? Na questão da votação da Comissão da Verdade, eu falei para alguns do PSDB, o que vocês têm a ganhar votando essa patifaria? Porque o pessoal que apoia essa sacanagem aí é o pessoal que vota no PT. Eles apoiaram. É a mesma coisa quando se votou lá a taxação de nativos. Foi o mensalão, né? O mensalão é que aprovou. Inclusive, se tiver algum aposentado nos ouvindo aí, olha o teu contra-cheque. Se está descontando, ou pensionista, né? Tem lá o desconto de INSS, que varia de 9% a 11%, 8% a 11%. Você deve esse desconto ao pessoal que recebeu uma grana do PT para votar para você ser taxado e começar a pagar até hoje. E nesse momento, o PSDB também votou favorável, porque no passado, o PSDB era favorável à taxação, e o PT não. E depois o próprio João Paulo Cunha, numa entrevista, que ele foi ser presidente da casa, ele conduziu essas votações, ele falou que no passado era contra para a questão política, ou seja, questão de poder. Confirmou qual é o oxigênio do PT. É mentira. Sem mentir, sem enganar o povo, sem falar que vai levá-lo ao paraíso, sem ele fazer nada, ele não chega a lugar nenhum. O que eu me pergunto, e não sei a resposta, é se, fora da via parlamentar, existe alguma via judicial para a gente impor o voto impresso. Porque se houver esta via, o próprio povo pode tomar a iniciativa. Eu não sei se existe. Vocês sabem? Não, eu confesso que não sei, Olavo. A justiça, às vezes, você vê, né? O Conselho Nacional de Justiça resolveu estuporar a Constituição na questão da união civil de pessoas do mesmo sexo. A Constituição diz que a união civil é homem e mulher. O Estado tem que facilitar o casamento. O Conselho Nacional de Justiça decidiu, porque nós não havíamos decidido isso, resolveu impor isso daí. Agora, eu acredito, eu não quero ofender ninguém aqui, né? Mas o nosso judiciário já está sendo aparelhado há algum tempo. Há muito tempo, é.
Tá? Então fica difícil você pensar em o judiciário, no momento certo, né, dá um grito. Agora, eu faço um apelo aos companheiros do judiciário. Se eu não me engano, lá para o dia 20 de abril de 64, o manchete dos jornais foi o seguinte: Castelo Branco garante o funcionamento do judiciário. Ou seja, antes de 64, 31 de março de 64, o judiciário chegou a um ponto que não funcionava mais. O negado estava se lixando, né? E cai andando para tudo que acontecia, qualquer direção deles. Estamos caminhando para esse mesmo destino. Okay? Porque um regime de exceção, só quem é do partido ali é que se dá bem. O resto vai cortar cana e vai dar graças a Deus se levar umas bordoadas. É para isso que nós temos. Se tiver cana para cortar, porra. Nem isso vai ter. Você vê, olha só o exemplo mais claro dos cubanos. Eu tive por 3 vezes com a Ramona, nessa cubana que desertou, e foi muito bem acolhida pelo DEM. Lá, basicamente, o Ronaldo Caiado é que conduziu esse trabalho lá, muito, muito bem feito. Ela contando algumas coisas. Você pode ver, ela deixou uma filha em Cuba, aí ela tem pretensões de ir para Miami, que tem lá um namorado, um marido, que é o direito dela. Um deputado do PT foi na tribuna e esculambou com ela. Inclusive falou um absurdo, né? Que a Ramona queria levar pessoas estranhas para dentro do alojamento. Ô, Olavo, como é que você pode levar alguém estranho para dentro do alojamento se é proibido de sair do alojamento? Inventa qualquer coisa. Uma pessoa humilde perguntou para mim, me vendo trocar nesse assunto, né? Por que ela não foi de Cuba para Miami? Poxa, o pessoal tem que entender que quem está em Cuba não sai. A não ser se trepar num toco de bananeira, né? E enfrentar os tubarões ali. Aquela região ali entre Cuba e Miami é perigosíssimo. O número de pessoas que ali morreram afogadas ou comidas por tubarões é um negócio impressionante. Quer dizer, que para cada 100 cubanos que saem de lá, chegam em Miami uns 10 ou 15. Os outros morrem. Né? Quer dizer, é fácil dizer, por que você não vai para Miami? Até parece que é um voo de primeira classe, né? Tem um iate lá esperando para levar para Miami, porra. O pessoal é muito cínico e cruel. Inclusive, o Raul Castro, eu fiz uma brincadeira com o pessoal do gabinete meu, né? Eu reuni o pessoal do gabinete aqui no Rio de Janeiro. Eu faço um bate-papo todo mês com quase todos, né? E a exemplo do Raul Castro, eu autorizei o pessoal do meu gabinete a comprar Ferrari. Porque agora em Cuba, né, você pode comprar carro. Então o cubano tem tanto meio para comprar carro, como o meu assessor ganha 2, 3 mil por mês, tem para comprar uma Ferrari. Então é a propaganda do regime, né, que chega na imprensa aqui, e a imprensa não esmiuça, simplesmente fala, houve uma abertura em Cuba. Agora, o que essa esquerda que está aí sempre quis foi colocar um regime semelhante de Cuba aqui no Brasil. Não, o pessoal parece que é impressionante. Você vê que ao longo dos últimos 20 anos, a única vez que a Folha de São Paulo publicou alguma coisa sobre matança de gente na China, fui eu que pressionei. O Otávio Frias Filho mandava um e-mail atrás do outro para ele. Daí um dia ele publicou uma coisinha só por desencargo de consciência. Mas o povo não recebe informação do que está se passando na China, em Cuba, na Coreia do Norte. Você tem um bloqueio de notícias inconvenientes. Isso é toda a mídia que faz isso. Então a mídia colabora, faz o silêncio obsequioso para esses partidos da esquerda, e a esquerda ainda a acusa de ser direitista. Há 3 anos, quando morreu aí o ditador norte-coreano, o PCdoB fez uma moção de solidariedade, de pesar, e encaminhou a embaixada. Um documentário que era obrigatório chorar em público pelo cara. Todo mundo chorando, o país inteiro, esfregava cebola nos olhos para chorar, pô. E o cara é um monstro. Outro dia apareceu ali, vamos dizer, quando teve o aniversário do falecimento do Mao Tse Tung, fizeram um altar no Mao Tse Tung, as pessoas se ajoelhavam na frente, porra. Agora você imagina amanhã fazer um altar da Dilma e todo mundo tem que ajoelhar na frente, vai ser uma beleza. Se depender do PT, Olavo, eles vão tirar o Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro, botar lá um busto do Fidel Castro e escrever embaixo, tributo à democracia. Pois é, mas o Lula, quando ia lá para o Nordeste, o povão não ia lá para ele fazer imposição de mãos? Ô, presidente, estou com hemorroida, faz imposição de mãos aí para me curar, né? Foi assim, porra.
Como é que está o nosso tempo aí, Olavo? Como é que está o nosso tempo ainda? Você não pode cansar aqui os nossos poucos telespectadores aí que estão tendo a coragem de nos enfrentar e nos ouvir agora aí, tá certo? Por falta de um programa melhor, com toda certeza. Que, pelo menos que melhor que Big Brother nós somos. Tem programa melhor. Aqui a pessoa pode obter informação. Você vê o que está acontecendo. Na Venezuela faz uma semana que está tendo matança. Diz que já morreram 3 mil pessoas, que tem protesto violentíssimo da massa contra o governo. Na mídia brasileira não está saindo uma linha. Uma linha. Quer dizer, estão escondendo a matança venezuelana neste momento. Eu considero os donos de mídia no Brasil criminosos, todos eles. Eu que disse no Foro de São Paulo que durante 16 anos esconderam a existência do Foro de São Paulo. Eu falava, pedia, implorava, escrevia, não adiantava nada. Você vê no próprio jornal que eu trabalhava, que era o Globo, eu escrevi sobre o Foro de São Paulo várias vezes, daí veio o diretor de redação, Luiz Garcia, para tentar me desmentir. Eu tive um debate com ele e ele saiu muito mal, saiu com o rabo entre as pernas, cala a boca, nunca mais encheu o saco. Daí o que aconteceu? Cortaram a minha coluna no Globo, não pode falar do Foro de São Paulo, pô. A grande mídia, né, está cavando a própria sepultura. O Lula também. Essa hora que eu escrevi um artigo contando uma história, os caras montaram uma ONG no Rio Grande do Sul, a ONG pegou 23, pegou um dinheiro lá, não lembro quanto era, entregou para a filha do Lula e fechou no dia seguinte. Eu escrevi um artigo sobre isso, perdi minha coluna na 0 hora. O diretor teve a cara de pau de mandar um recado. O senhor não está cumprindo as normas éticas que orientam o nosso jornal? Eu falei, a norma ética é a puta que eu pariu, você me desculpe, mas norma ética, pô. Eu tenho que esconder a verdade, agora é norma ética. De vez em quando eu torturo o pessoal de esquerda lá com verdade lá em Brasília, né? Uma das últimas também idas do Lula deles. Uma das últimas idas do Lula na Venezuela, também com o presidente, ele falou que na Venezuela podia faltar tudo, menos democracia. E a imprensa deu o maior destaque, essa frase maravilhosa dele. A Venezuela é um modelo, Cuba é outro, pô. Esse pessoal é muito cínico, não tem jeito. E conversar com um psicopata é tempo perdido. Nós temos aqui que denunciá-los, né? E tem que tirar esses caras de lá de cima de qualquer jeito e não deixar voltar nunca mais. Tem que queimar a reputação. Eu não sou a favor de perseguição, nem de prender ninguém, mas para esses caras não precisa prender. É só contar o que eles fizeram. Mas olha, você vê, os militares estiveram no poder durante 20 anos. Pergunta para mim, quantos documentários para mostrar os horrores do comunismo eles fizeram? Nenhum durante 20 anos. Eles tinham inibição de falar contra o comunismo, porra. Fica lá 20 anos e eles fizeram muita coisa boa na economia, mas politicamente eles se suicidaram. Porque se você assume o poder e você não queima a reputação do seu inimigo, pronto, mais dia menos dia ele levanta do túmulo e acaba com você. Que foi exatamente o que aconteceu. Eles tinham intenção de fazer propaganda. Agora aqui, Olavo, tem um projeto de lei do deputado Chico Alencar e também o Ministério Público Federal quer mudar o nome da ponte Rio-Niterói. A ponte Costa e Silva, né? Segundo o Chico Alencar, Ponte Betinho. É um cara que, um dos fundadores da AP, Ação Popular. E o Carlos Marighella? Os grupos mais violentos aqui, responsável por uma bomba no aeroporto do Guararapes, em 68, que matou lá um jornalista e matou também um almirante, e deixou 12 pessoas. Eles construíram a ponte e a gente não sabia, a gente pensa que foi o Costa e Silva. Agora, o que é o desafio aqui, né? Minha ponte é uma obra de Lula para cá. A ponte é, Olavo, uma obra de Lula para cá. A grande obra de engenharia foi o mensalão, porra. Aquilo é uma coisa de gênio, a gente tem que reconhecer. Né? Teve proposta, né? Para mim me ofereceram, Olavo, o aeroporto, a superintendência do aeroporto Santos Dumont. Eu acho que os caras estavam de porre quando foram oferecer para mim. Tanto é que no primeiro momento, um mês depois, eu vomitei essa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, quando eu estava discutindo o fim do nepotismo. O fim do nepotismo. Eu até falei o seguinte, né? Minha mãe nunca tem empregado comigo, está viva, tem 87 anos, está lá em Eldorado Paulista, Vado Ribeira. Eu até falei o seguinte, né? O nepotismo, né? Se eu pego a minha mãe, por exemplo, e boto para trabalhar comigo e pagar 2 mil por mês, isso é um crime. Mas se eu pego a minha mãe para tomar conta da cantina do aeroporto Santos Dumont
onde um pão de queijo custa R$ 4,50, um suco de laranja custa 7, o misto quente custa 14, e ela vai faturar 200 mil livros por mês, isso não é imoral, isso é legal. Então, eu dei esse exemplo de nepotismo, inclusive depois eu botei em cima das outras concessões. Né? Tem colega nosso aqui que tem concessão de meio de comunicação. Em alguns casos, fatura milhões por mês. Então, esse cara é legal, ele enche os parentes nas concessões, sem problema nenhum. Agora, desgraçado da minha mãe, para ganhar 2 mil por mês para mim, para comprar a fralda geriátrica dela, tá errado, tá? Mas para comprar a fralda geriátrica dela, ela e eu passamos a ser criminosos. E naquela época, a Veja deu uma porrada em mim, né, que botou a manchete seguinte, né? E as amantes, como ficam? Deputado Jair Bolsonaro vociferando contra o fim do nepotismo. Eu não falei contra o fim do nepotismo. Responder, não tenho amante nenhuma, não conheço a sua mãe, rapaz. E daí eu comprei minha empresa, fechou em cima de mim, né? Porque antes de terminar, ainda falei lá, né? E olha que tem colega deputado aqui que a amante é mais feia que a mulher. E daí a empresa veio para cima de mim. Então, o que acontece? O Estado de São Paulo, naquela época, fez uma matéria de um quarto de página, nota 10. Contou o que foi realmente a minha posição dentro da comissão. Mas nenhum jornal mais publicou. Assim como, por exemplo, quando eu falo que eu trabalhei para eleger Severino Cavalcante dentro da Câmara, o pessoal fala, porra, elegeu um corrupto que pegava, em vez da gorjeta, buscava dinheiro lá nos restaurantes da Câmara. Mas do outro lado, Olavo, era o Luiz Eduardo Grinhal, o homem de 4 bilhões de reais. Pois é. Ou era o Severino, ou era ele. Eu tinha que escolher. Eu costumo dizer às vezes, né? Você quer aí ter uma noite de amor com o negão ou com o japonês? Tá certo? É melhor o japonês, né? Que tudo é pequenininho, né, porra? É brincadeira. Não é racismo, isso é brincadeira, tá ok? Tá fazendo propaganda pro pessoal afrodescendente aí. E o Severino era o japonês da história. O outro lado era o negão, né? Era o Grinhal, que imagina ele presidente. Inclusive, vou te contar uma coisa aqui, para um outro programa. Acredite se quiser, né? Eu tenho como provar, hein? Então, cuidado, porque assim como vocês gravam, o outro lado pode gravar também. Como eu falei que tinha uma bomba para escrachar o Luiz Eduardo Grinhal, inclusive está na internet, né? O melhor discurso de Bolsonaro, 10 minutos. Então, para eu poder usar a tribuna no dia, eu vim candidato a presidente. Porra, eu estava preocupado em não ter até nem o meu voto, dada tanta pressão que existia dentro da Câmara. Mas acabei tendo 2 votos. E fui para uma reunião particular, numa sala, né, na Asa Sul, lá de Brasília. Uma sala não tinha nada, tinha umas cadeiras assim, uma mesa, até chegou um cara com uma bandeja na mão, né, pra mim, né? Tinha lá umas bebidas e umas besteirinhas de salgadinho, né? Eu olhei pra cara dele e falei, ô, companheiro, só tô respirando aqui porque sou obrigado a respirar. Leva essa porra embora. Lógico, tem lá um balão de Cinderela, o cara lá me bota nu, já imaginou? Vem um negão ou um japonês, tira umas fotografias, como é que eu fico? E acabava comigo. Eu estava preparadíssimo, né? Preparadíssimo. Chegou o Grinhal e conversamos por uns 40 minutos. E daí muita coisa saiu. Chegou ao ponto de eu falar, o que você quer? Ele não falou dinheiro, não. O que você quer? Não, qualquer negócio, o presidente, depois a gente resolve. Problema de militares, nós temos uma medida provisória 2215, né? Para ser votada aqui. Desde 2000, Olavo. Ela vai fazer 14 anos agora, final do ano, 14 anos de ser votada. Até isso entrou na pauta de discussão. O que você... Não, a gente resolve, a gente vota. Eu vou acreditar num porra desse? Mas nem por um cacete. Agora, colhi o que queria. Colhi o que queria dele, tá certo? O que eu achei que eu colhi muita coisa. E fui. E ele ficou meio na dúvida e fui para a tribuna. Na tribuna, lá, vale a pena tu ver os 10 minutos. Eu esculacho com ele, mas não... Você é feio, você é careca, você é barrigudo, você é homofóbico, você é racista, você é fascista. Não, as verdades dele. As verdades da vida dele. Falei coisa de Celso Daniel, né? Falei do Bolsa Ditadura dele, falei uma porrada de coisa dele. E então houve segundo turno. E no segundo turno, lá, ele teve menos votos do que no primeiro. Menos votos do que no primeiro. E o Severino acabou ganhando. Ele fez aquela cagada lá daquele cheque de 7 mil reais. É coisa para vereador do interior, né? 7 mil reais é para vereador, porra. Não pode, porra. Não é para deputado. Eles ficam até com vergonha. Porra, o corrupto aqui está se
se desqualificando, tá manchando a instituição, porra. Não se fazem mais corruptos coletivamente. Porra, essa coisa... Eu tenho uma dúvida. Mudando um pouquinho o foco do negócio, tem uma dúvida aqui que me atormenta faz meses. Vamos supor que o senhor seja o candidato, seja eleito. Nós sabemos que o Estado brasileiro está todinho aparelhado por esse, não só pelo PT, como pelos outros partidos de esquerda. Eles dominam o funcionalismo público. Então, alguém que ocupa um cargo eletivo, chega lá e está cercado de inimigos que vão boicotar por tudo quanto é lado. Então, quer dizer, tem que haver um projeto de desmantelar esta coisa. O que o senhor está pensando nessa base? Porque senão o senhor sobe lá, fica como um pato sentado e fica todos os funcionários acabando com o seu governo. Esse eu acho que será um grande problema do próximo presidente se for eleito um antipetista. Você se referiu à Comissão de Direitos Humanos ou a uma presidência, alguém que chegue à presidência da República? Não, alguém que chegue à presidência da República. Olá, eu tenho falado, eu já falei com alguns candidatos aí. Olha, comece a aproximar dos militares. Por quê? Para você governar ao lado da lei e da ordem, você vai precisar de uma força do teu lado. Sem dúvida, sem dúvida. O papo não vai dar. Achar que vai fazer acordo com o legislativo e não sei o quê, não vai dar certo. Você vê uma coisa, vamos supor que a Dilma não seja reeleita. O que ela pode fazer para quebrar o Brasil de vez e o bando dela continua lá? Ela simplesmente desliga as termoelétricas. Deixa só queimar o que tem de resto de água das hidrelétricas. Vai chegar o cara, quando assumir em janeiro, está morto, não tem água, tá tudo, o Brasil vai parar. Vai ter um caos. A gente não sabe onde vamos chegar. Pô. Então, repito aqui, a aproximação com as Forças Armadas, que tem o dever constitucional da garantia da lei da ordem, eu não estou insuflando ninguém a fazer isso, mas tem a obrigação, o pessoal tem que se aproximar. Que nós só somos lembrados, nós militares, na hora do velório. Quando tem uma festinha qualquer, bolacha maisena com quisuco, nós não somos lembrados. Mas porra nenhuma, a gente vai levar só porrada. É só porrada. Inclusive, eu fico chateado, eu tenho uma linha de... A questão dos meus colegas militares, a minha turma já é divisão hoje em dia. É lógico que eu tenho crítica no tocante à atuação de alguns, ele tem no tocante à minha atuação, né? A gente sempre acha que pode ser melhor se estivesse na outra função, mas eu acredito nas Forças Armadas que, mesmo nós sendo o último bastião, né, o último obstáculo para se impor um socialismo no nosso país, ou para se acelerar a imposição do socialismo, eu acredito que o nosso pessoal vai dar a mesma resposta de 1964, até porque, né, nós somos pressionados pela sociedade. Olavo, eu tive muita amizade com o então presidente João Batista Oliveira Figueiredo, depois que ele deixou a presidência, até porque eu fiquei conhecido em 86, né, quando era da criação na revista Veja, na seção Ponto de Vista. Ele falou quando eu perguntei para ele uma vez, né, ô presidente, o senhor não pensa em vir candidato a presidente? Eu era um capitão jovem ainda, pô, não tinha nada na cabeça, né? Hoje tem pouca coisa, naquele tempo tinha menos ainda. Ele pegou aquela grosseria toda, ele, qual é? Tá maluco? Como é que eu vou negociar com um congresso desse? Naquela época, o congresso de hoje é mais profissional. Naquele tempo você tinha ainda grandes oradores. Hoje você tem grandes negociadores. E ele me disse, complementando a conversa lá, que muita coisa eu guardo dele, né? Ele falou o seguinte, ainda vai chegar o dia que a população vai nos pedir de joelhos para voltar. E não é ditadura, não. Por isso que o pessoal fala muito ditadura. Porque eles querem passar a mensagem seguinte, se o militar voltar, todo mundo vai ser torturado. Agora você, jovem, está ouvindo? Pega um parente da idade aí do Olavo de Carvalho, que ele falou que tem 67, e conversa com ele, vê como era naquela época. Problemas tínhamos, mas não como temos hoje. Hoje você está preso em casa. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, só saio daqui agora para qualquer lugar se tiver alguém morrendo aqui em casa. Se eu puder dar um melhoral para ele aqui, jogar uma água fria, baixar a temperatura, eu não vou. O crescimento da criminalidade depois de 88 é um negócio absurdo. Você não tinha nada disso no tempo da ditadura. No tempo você tinha segurança para todo mundo, exceto para aquela elite esquerdista. Agora mudou. Agora só tem segurança para a elite esquerdista e o resto pode morrer à vontade. Eles pregam o desarmamento, mas andam com carro blindado e com segurança. Tremendo cara de pau. Eles tinham que dar exemplo. Muita cara de pau. Tem que dar exemplo. Ok? Agora, você pode ver, realmente nós estamos presos, aprisionados em casa. E daí vem a Dilma falando que o brasileiro, tantos dezenas, 20 milhões, ascendeu a classe média e a pobreza diminuiu. O que nós sabemos na prática, quando realmente você começa a ganhar mais,
você começa a ascender classes sociais, a violência diminui. E aqui o contrário. Então é sinal que é uma mentira a ascensão de classe social. Até você quer ver uma coisa, Olavo? Se eu te perguntar aqui, eu vou fazer uma pergunta de seleção agora aqui, Olavo. Qual a taxa de desemprego no Brasil? Em relação ao mundo, como é que está? Pode responder. Nossa, é imensa. Eu não sei, não lembro exatamente dos números, mas é muito mais do que aqui, certamente. Nos jornais, Olavo, olha só, nos jornais fala-se em 5%. Ah, gente. Numa ida há 3 anos, quando o então ministro Carlos Lupe estava aqui no trabalho, eu bati um papo rápido com ele no avião, indo para Brasília. Bem, ele não precisou falar muita coisa, não. Ele deu uma risadinha, etc. Resumindo, a taxa de desemprego atualmente no Brasil está em torno de 30%. Talvez a maior do mundo. Agora, como é que eu falo isso e provo? Porque número, Olavo, não tem como a gente discordar aqui. Você pode ver, o que o governo considera quem está desempregado é quem procura emprego. Como o pessoal do Bolsa Família, são 14 milhões de famílias. São no mínimo 30 milhões de barbados ou mulheres que não procuram emprego, assim como quase 1 milhão que está recebendo o seguro-desemprego, para o governo esse pessoal está como empregado. Por isso, então, o que acontece? Esse pessoal não produz bens nem serviços, não colabora em porra nenhuma para o PIB. Ok? Na hora de divisão o bolo, onde você tira os outros índices ali, só contribui para puxar o Brasil cada vez mais baixo. Mas é incrível. Os caras produzem não faz um fraco. No mundo inteiro, o número de pessoas que dependem de ajuda do governo é considerado um índice de atraso e pobreza. No Brasil é considerado um índice de progresso e ascensão social. É uma coisa maravilhosa, é? Você pode ver, o governo agora está fazendo. Ele está em cada município, de acordo com o número de habitantes, eu não sei o percentual aqui, mas tem que ser X% pode receber Bolsa Família. Então está uma briga agora de um entregar o outro em municípios mais pobres. Por quê? A partir do momento que eu tiro o Olavo do Bolsa Família, eu posso entrar. Só nessa condição. Então está um denuncismo, está o terror implantando por aí. Além dos golpes, é lógico. Né? Você vê esse malandro, esse moleque aqui, que foi a... Qual a intenção do família? Botar o moleque na escola. Esse moleque declarou no dia seguinte para os jornais que iria voltar a estudar. Sabe que série? Ele já estava com 16, 17 anos. Sabe que série que vai voltar a estudar? É. Na primeira série do ensino fundamental. Então esse cara nunca foi na escola, porra. E aí a família recebeu Bolsa Família. Então são lados, coisas... Inclusive ele falou mais, né? Esse garoto, esse marginal, esse bandido, falou que deveriam punir o que foi taxado como justiceiros, né? Da classe média do Flamengo, porque senão amanhã o irmão dele é que seria amarrado no poste. Quer dizer que o irmão já está na delinquência. Tinha que ir atrás do irmão. Não foi. Não vou culpar a polícia, não. Né? A responsabilidade é para outras pessoas aqui. A nossa polícia aqui no Rio de Janeiro, eu acho uma das melhores do Brasil. Leva tiro em cima do lombo o tempo todo. Tá? Eu não sei, está em torno a meia dúzia, 7 mortes por mês. Tem mês que bate muito mais do que isso. Estão ganhando um pouquinho melhor agora, pouquinho melhor. Melhorou muito pouco. Deveria, no meu entender, quanto a um soldado aproximadamente? Em 2.300 em torno de R$ 2.300 bruto, 2.400. Realmente é para maluco pegar o emprego deles. Para maluco. Que pese ele ter o direito ali de... necessidade. Ele vai por necessidade, mas botar um parafuso, ou então um Monterói, para resolver ser policial militar aqui. Se o cara pendurar a cueca dele verde, cinza no varal, ele pode morrer. Eu conto para os americanos o preço das coisas no Brasil, eles não acreditam, eles acham que eu estou mentindo, pô. Né? Assim, o Brasil é conhecido o país da pizza de $30. Eu acabei de comer uma aqui, afinal de contas, né? É a comida preferida de deputado, pizza. Né? A turma aqui tem uns picareta me visitando. Tem uns picareta mais visitando aqui, tem um cearense, um cabeçudo aqui do lado também aqui, que, pô, eu acho que o estômago é maior que a cabeça dele. Imaginou como ele come, né? Então comemos uma pizza agora há pouco aqui, tá ok? Ok. E outra, então, lá, você semana que vem continua a minha novela. Já dá uma palavra de cada um. Pode encerrar então? Eu acho que o nosso tempo acabou aí, né? Mas não vamos sei. encerrar aqui. Se Deus quiser. Olavo. Vamos voltar, não vão se livrar de nós tão facilmente. Obrigado.
por nos dar a honra de estar ao teu lado, com toda certeza. 99% de quem está nos assistindo aqui é por causa de você, não por causa de mim. Você que é mais bonito do que eu, pô. Eu quero chegar no 67 com a tua cara. Alguns até me chamam de novo. Quanto mais macumba eles fazem, mais a gente melhora, pô. Não tem nem dúvida. Alguns falam que eu tô novo, pinto o cabelo, mas isso não é verdade, não pinto o cabelo, não. Mas eu tô um cara de novo porque eu parei como capitão, né? O pessoal da minha turma seguiu carreira, são coronéis da reserva ou generais de divisão, por isso que eles são mais velhos do que eu. Uma vez um desse engraçadinho perguntou para mim na internet, você pinta os cabelos? Eu disse, sim, mas só os do saco. Boa sorte, fiquem com Deus. Saco. E falar em saco, esses dois estavam no meu saco aqui lá, né? Tá despedido aí, ó. Então, boa sorte para vocês, fiquem com Deus, gente. Vocês são gente boa. Um abraço a todo mundo aí também na casa que está nos assistindo. Tudo de bom. Quero agradecer ao professor Olavo, agradecer ao deputado Jair Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, ao Carlos Bolsonaro e a todos os ouvintes da Rádio Vox. A Rádio Vox continua ao vivo agora à noite para conversar com os ouvintes, comentar as notícias do dia e o bate-papo, né, que é muito legal, muito produtivo, da família Bolsonaro com o filósofo Olavo de Carvalho, que acabou de encerrar. Continuamos ao vivo na Rádio Vox. Acessem radiovox.org ou pela fanpage da Rádio Vox no Facebook. É isso aí, gente. Professor Olavo, mais uma vez, muito obrigado. Deputado Bolsonaro, mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, gente. Continuamos ao vivo. Um forte abraço.